Fala, meus estimados aluninhos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam aí conseguindo fazer isolamento, né? Que vocês estejam aí usando máscara e tudo mais, né? Faz tempo que a gente não se vê, que eu não gravo vídeo, né? Eu tenho tido uns percalços aí por conta do celular, deixei meu celular cair e acabei quebrou o celular, mas hoje eu consegui gravar um vídeo para vocês, tá? Eu vou tentar ser bem curtinho aqui, porque eu quero fazer um vídeo leve, naquele esquema de não ficar muito pesado também para o sistema de dados de vocês do celular aí, tá? Então vou tentar ser breve, tá? Prometo que vou tentar, se vou conseguir não sei, mas vamos lá. A gente vai falar hoje de Canudos, tá? A gente está vendo na aula de História a questão da Primeira República, né? Eu deixei para vocês um material lá sobre a Primeira República, e se vocês viram lá o material, fizeram atividade, vocês viram que é um período de muito conflito, né? Um período de conflito social, de conflito urbano. Vocês viram lá que a gente teve recém-instaurada a República, né? No final do século XIX, e a nossa República não foi um processo tão pacífico, né? Ou melhor, o pós-república não foi tão pacífico, né? Veio uma série de conflitos. Dentre esses conflitos, a gente tem um conflito chamado Guerra de Canudos, né? Então, vou pedir para vocês anotarem no caderno de vocês, conforme eu vou explicando, vão anotando lá a data de hoje e o título Guerra de Canudos, tá? A Guerra de Canudos, o que foi essa tal dessa Guerra de Canudos, né? Foi um conflito que iniciou no ano de 1893, tá? Então a gente tinha aí fazia 4 anos que tinha sido proclamada a República, né? 1893, e esse conflito aconteceu no sertão da Bahia, né? No Nordeste. Tá? O que foi esse conflito? Havia um povoado, que inicialmente era um povoado muito pequeno, de cerca de 230 pessoas. Esse povoado começou a viver de forma, vamos dizer, independente, né? Ele começou a produzir aquilo que precisava, né? Ele começou a se organizar enquanto comunidade mesmo, né? E ele era muito crítico da República, né? Havia uma liderança importante, que vocês vão ouvir falar dele, que é o Antônio Conselheiro. Esse Antônio Conselheiro, então, era uma espécie de líder político e guia espiritual também, porque era uma população extremamente religiosa, né? E essa população, ela começou a questionar as novidades da República, né? Uma das coisas que eles questionavam era justamente a questão religiosa, porque a República, ela trouxe a separação entre igreja e Estado, né? Antes da República, na monarquia, a gente tinha uma grande participação da igreja na política, né? Com a República, a ideia é que a igreja e o Estado fossem coisas separadas. E isso nem sempre foi bem aceito, né? Porque se via a República como uma espécie de depravação, né? Moral, religiosa, né? Se via também a ascensão do capitalismo, né? Da importância do dinheiro. Então, eram pessoas que viam nisso uma espécie de decadência, né? Moral, né? Uma outra questão é que você tinha ali uma comunidade que vivia às margens da República, que não recorria ao Estado, que também não tinha acesso a direitos, né? Não tinha acesso à terra, era uma população extremamente pobre, mas em comunidade eles conseguiram se organizar de forma coletiva, né? E conseguiram inclusive distribuir terras, né? Para a população que ia chegando à comunidade, distribuindo essas terras e produzindo aquilo que eles precisavam, né? Produzindo e também distribuindo a produção entre eles. Então não havia essa lógica capitalista que a gente tem hoje, que é absolutamente predominante, né? Que você vende, ganha dinheiro e com dinheiro você compra outras coisas, quando você tem dinheiro, né? Naquela lógica não, você tem uma terra que ela é de uso coletivo, você produz o que você precisa, né? E você distribui essa produção. Então não há uma ideia de uma desigualdade social como a gente tem hoje, né? Ainda que houvessem algumas hierarquias entre eles, pequenas desigualdades, mas eram desigualdades praticamente irrelevantes, né? E aí qual que foi acabei de quebrar minha caneta, maravilha, né? Qual que foi o X da questão, né? O estopim da guerra? O estopim da guerra foi o momento em que o líder desse povoado, Antônio Conselheiro, vendo um novo edital do governo que estipulava novos impostos, né? Ele se revoltou com esses impostos, rasgou o documento, né? E queimou, né? Isso foi considerado uma ofensa gravíssima e o governo resolveu mandar soldados para prender o Antônio Conselheiro, né? O problema é que esses soldados foram recebidos à bala, né? O povo se organizou em torno do Antônio Conselheiro para protegê-lo, não aceitou a prisão do Antônio Conselheiro, e os soldados que foram enviados, houve resistência, os soldados vieram também bastante armados, né? E todos os soldados foram mortos, né? E alguns conseguiram fugir até,
mas uma boa parte foi morto, né? E esse grupo de soldados foi vencido pelo povoado, né, de Canudos, que era um arraial então no interior da Bahia. Conforme o processo se desenvolvia, novas pessoas foram sendo agregadas ao povoado, que inicialmente era de pouco mais de 200 pessoas, né, 230, chegando até 24 mil pessoas, né, então se tornou uma comunidade bastante relevante. Após essa primeira expedição, então, que foi derrotada, o governo enviou mais 2 expedições militares para Canudos, né, com o fim de destruir esse povoado, de derrubar qualquer possibilidade de criação ali de uma comunidade independente, autônoma. Só que essas 2 expedições a mais enviadas foram também derrotadas, né? O povoado de Canudos estava bastante decidido a defender a sua terra, defender o seu povoado, né? E as 2, então já foram 3 expedições, na verdade, né, enviadas pelo governo, que foi derrotada. Esses grupos, essas comunidades, eles representavam um perigo, né, para a República. Primeiro porque eles viviam, como eu falei, com uma outra forma de organização. Eles não estavam dentro de uma lógica capitalista de produção, né? Eles não estavam dentro de um comércio capitalista, né? Eles não estavam dentro da legislação da República, eles se opunham a ela, né? E eles tinham uma forma de vida coletiva, né? Coletivista, né? Eles tinham as suas terras e o que eles produziam, eles distribuíam a produção. Então isso representava uma ameaça para a República e também para os proprietários de terra, porque o Nordeste ele era caracterizado por grandes extensões de terras, né? Os chamados latifúndios, né? Onde você tinha um proprietário com centenas e centenas, milhares de quilômetros de terra, né? E aí no caso de Canudos você não tinha isso. No caso de Canudos você tinha pessoas que cada um tinha a sua própria propriedade, né, o seu pedaço de terra onde produzia e distribuía essa produção. Havia também uma acusação de que eles eram fanáticos religiosos, né, que eles eram malucos, né, fanáticos pela monarquia, saudosistas da monarquia, né, o que era um exagero, porque se de fato essa população ela era muito religiosa, não havia um vínculo direto entre essas pessoas, esses sertanejos, esses camponeses, e a Igreja Católica. Eles eram independentes em relação à Igreja, havia a liderança do Antônio Conselheiro, né? Mas não era também uma liderança no sentido de um governante eleito, era uma liderança espiritual, né? Era um guia, né? Então, havia uma visão muito negativa desses moradores, né? Como fanáticos religiosos, simplesmente, o que justificou a ação do exército, né, e do governo para destruir esse povoado, né? Existia um camarada chamado Euclides da Cunha, que ele foi enviado para cobrir essas expedições. O Euclides da Cunha era um adepto da República, defensor da República, então ele foi lá para esse povoado de Canudos para encontrar os fanáticos, que ele via dessa forma, né, como fanáticos religiosos, né, e para escrever o que estava se passando lá para o jornal Estado de São Paulo, o Estadão, né, que existe até hoje. E aí ele foi e ele se deparou com uma realidade totalmente diferente, né? Ele se deparou com a situação da seca no Nordeste, né? Muito característica desse período na região do Nordeste. Ele se deparou com uma fome gigante, né? Pessoas morrendo de fome em situação extremamente precária. Ele se deparou também com a violência, né, do exército, principalmente a violência, foi uma das coisas que mais chocou ele, a barbaridade da violência que o exército, né? Para vocês terem uma ideia, numa das expedições, na segunda ou terceira expedição, agora não tenho certeza, que o exército enviou, de 1897, foram enviados 1.300 soldados fortemente armados para destruir o povoado, 1.300 soldados, né? Esses 1.300 soldados foram derrotados pelo povoado de Canudos, né? Então era um povo que realmente estava muito também decidido a defender o seu território e a sua comunidade, né? Mas nesse processo milhares de pessoas morreram, né? Entre elas mulheres, crianças e homens também, evidentemente. Então o Euclides da Cunha ele acabou ficando muito chocado com essa violência toda, e depois ele escreveu um livro, que eu até peguei aqui para mostrar para vocês, que é o livro Os Sertões, que é um dos maiores clássicos da literatura brasileira, né? O livro do Euclides da Cunha, onde ele narra essa questão de Canudos, né? Essa guerra de Canudos, esse extermínio de Canudos, a gente pode dizer assim, né? Inclusive esse livro, ele quase sempre ele aparece em leitura de vestibular, né? O pessoal aí que está fazendo vestibular pode estar
pegando para ler, é um clássico, né, que tem que ser lido mesmo, né? Então, o Euclides da Cunha, ele narra esse processo. Mas o mais chocante foi justamente a última expedição, que é a quarta expedição, né? Porque, como eu disse para vocês, 3 expedições haviam sido derrotadas, né? Mas uma quarta expedição, finalmente ela venceu o povoado de Canudos, né? Numa quarta expedição foram enviados 6.500 soldados, né, do exército, fortemente armados, com metralhadora, com armamento pesado, né, para a época, e metralharam por horas a fio o povoado de Canudos, até finalmente a população de Canudos se render, né? Mas o mais cruel da história é que o exército havia prometido para eles, o Euclides da Cunha narra isso no livro dele, o exército havia prometido que ele não iria matar aqueles que se rendessem, né? Ele iria depois libertar, né, aqueles que se rendessem e ia garantir a vida dessas pessoas. E muitas pessoas se renderam e foram mortas, e foram degoladas pelo exército, né? Num dos maiores crimes da história do nosso país e do nosso exército, né? Isso aí é inegável, assim, foi um processo extremamente violento. Inclusive mulheres, crianças, né, idosos, que foram simplesmente degolados quando já haviam se rendido, né, sem resistência. Então, foi um processo bastante cruel que o Euclides da Cunha ele narra com bastante sentimento também, né? O que ele chama de fraticídio, né? A morte entre irmãos, as pessoas morrendo aos montes, né? Pessoas sendo decapitadas, sendo degoladas, né? E além disso, o próprio Antônio Conselheiro, depois o crânio dele foi enviado para o Rio de Janeiro também. O povoado de Canudos foi queimado e foi dinamitado, para vocês terem uma ideia da violência do processo, né? Foi totalmente destruído, né? Não sobrou nem sombras de Canudos, né? Sobrou os relatos do Euclides da Cunha, né? E depois muitos pesquisadores vão estudar também esse processo, tá? A Guerra de Canudos. A gente tem ali então um processo que a gente vai ver que vai levar a um questionamento da República, né? O que a gente pode aprender com essa guerra, que a República ela não foi um processo pacífico, nem todo mundo aceitou a República facilmente, né? A República foi um processo extremamente violento. Haviam pessoas que tinham, de fato, saudades da monarquia, que achavam que a monarquia era um governo melhor, né? Mas haviam pessoas, como o caso do povoado de Canudos, que sonhavam com um mundo mais justo, com um mundo mais igualitário, né? Que tinham um modo de vida mais simples, né? Que tinham uma religiosidade, e que não se encontravam dentro desse projeto da República. E essa República também não se preocupou em agregar essa população, né? Não se preocupou em criar modos, né, de incluir esses cidadãos, né, principalmente população pobre, sertaneja, né? Tem uma música que eu vou deixar para vocês ouvirem, que é uma música que ficou conhecida na voz do Rapa, né, que se chama Súplica Cearense, da banda Rapa, mas na verdade ela foi escrita pelo Valdec Arthur de Macedo, né? Foi escrita ainda nos anos 60, que se chama Súplica Cearense. A música diz o seguinte, eu vou ler um trechinho para vocês, né? Ó Senhor, pedi para o sol se esconder um pouquinho, pedi para chover, mas chover de mansinho, para ver se nascia uma planta no chão, né? Então ele está narrando nessa música o problema da seca no Nordeste, né? O problema da falta de chuva, né? E aí ele diz em algum momento, chuva não tem mais, ou quando tem demais, né? O problema da seca e da falta de chuva era um problema muito grave dessa população, que o Euclides da Cunha traz, né, nos relatos dele, né? E depois a música diz o seguinte, um trecho muito bonito da letra, que diz assim: violência demais, chuva não tem mais, roubo demais, política demais, tristeza demais, interesse tem demais, ganância demais, fome demais, falta demais, promessa demais, seca demais, chuva não tem mais, né? Então é uma letra muito forte. Eu vou deixar para vocês o videoclipe da banda O Rapa, porque para mim esse videoclipe é um dos clipes mais belos que a gente tem na música brasileira, talvez, na minha opinião, na minha humilde opinião, né? É um clipe muito forte porque ele traz uma leitura do que foi Canudos, né? Vocês vão ver lá imagens, né, dos conflitos, né, em animação, né? Mas dá para a gente ter uma dimensão da crueldade do processo, né? Então eu vou pedir para vocês o seguinte, vocês vão anotar no caderno de vocês, evidente, vocês vão anotar um pouquinho do que vocês ouviram aqui, em forma de resumo, né, com as palavras de vocês aí no caderno, com a data de hoje, né, o título Guerra de Canudos, e vocês vão colocar embaixo uma interpretação de vocês sobre essa música do Rapa, tá? Eu vou deixar ali embaixo
o vídeo em anexo junto e vocês vão então fazer a interpretação de vocês, com as palavras de vocês. Não quero cópia da internet, tá? Quero as palavras de vocês interpretando o que essa letra nos traz, tá? Vou deixar só o vídeo, se vocês quiserem procurar a letra na internet, fiquem à vontade também, tá? A interpretação ela é toda de vocês, tá? Então é isso, gente. Espero que a gente consiga se falar logo, em breve, e valeu, abraço. Tchau.